Buenas tardes, galera. Empreendedor, empresário, empreendedora, tudo bem com vocês aí? Como prometido, eu estou na força-tarefa de trazer algumas pequenas aulas de instrução, né? O nosso objetivo aqui é instruir vocês a, a melhorar e tocar o negócio de vocês, com base nos 3 pilares que a gente tem, que é liderança, gestão e finanças. Eu quero estar trazendo hoje para vocês, né? Após os atendimentos, sempre vai ser assim. Após o atendimento do dia, a gente vai estar trazendo, abordando alguns assuntos para a gente discutir aqui e trazer clareza para vocês, empresários. E hoje num dos atendimentos, eu trabalho com consultoria, mentoria e sou conselheiro de alguns negócios. E é por isso que eu tenho meus negócios, né? A Formentes Consultoria nasce da atividade prática. São 20 anos de estrada, de lida, de peleia no mundo dos negócios. Então, 20 anos também é ser um sobrevivente, a gente sabendo das estatísticas do mercado sobre empresa. Que geralmente as primeiras, os 2 primeiros anos são punk. Depois, se até os 5 também já é um ótimo caminho. E após isso, a gente sabe que poucos negócios resistem. E é justamente esse trabalho que eu quero fazer. Que a gente acaba atendendo empresas que têm capacidade de pagar uma consultoria, uma mentoria. Eu quero estar trazendo material aqui para você, que é um pequeno empresário, pequeno empreendedor, mas que está tocando o seu negócio, trabalhando muito, né? Então, este canal da Formentes vai ser uma via para poder trazer para você algumas diretivas para que você consiga atuar melhor no teu trabalho, não só na parte técnica que você faz, e aí já começa um ponto. Não é só a parte técnica, mas o que eu preciso entender sobre a parte de gestão, a parte de finanças, a operação do meu negócio, como estruturar. Eu preciso entender sobre educação financeira, mas educação financeira para negócio. E uma cultura de investimento, que é a formação de uma riqueza através do teu CNPJ. Vamos lá. Transformar o teu CNPJ numa pequena potência, né? E com isso você pode crescendo, desenvolvendo o seu negócio e com isso tendo estabilidade financeira. Então, para começar a nossa instrução de hoje, eu fiz algumas anotações para trazer também, porque são mais que alguns pontos, mas eu vou estar repetindo isso, né? Eu acho que se eu fazer 1000 vídeos aqui, eu não sei onde que a gente vai chegar, mas eu sempre vou estar repetindo a mesma coisa. O mercado tradicional, as consultorias tradicionais falam sobre gestão de negócios e nós da Formentes falamos sobre gestão de resultado. E nesse ponto a gente já entra na nossa aula de hoje. Quando eu entro para dentro da empresa, para ver o modelo de negócio, num primeiro momento eu foco, sim, na empresa. Eu preciso entender como é que está essa máquina, como é que está o sincronismo da máquina chamada empresa. Mas de imediato eu já fico com um olho na empresa e um olho no dono, na diretoria, nas pessoas que fazem a parte estratégica do negócio. Se fazem. Porque é fato que quando se
se trata da gestão do negócio, hoje nós temos muita ferramenta no mercado. Se fosse por ferramentas, nenhuma empresa deveria quebrar, nenhuma empresa deveria falir, nenhuma empresa deveria fechar. Porque a gente tem um excesso de ferramentas. A própria internet hoje é possível você entrar e tem muito material. Mas essa empresa, ela tem um piloto, e esse piloto é chamado empresário. Né? E é justamente nesse ponto também que a gente começa a trabalhar. Porque este empresário, qual é a formação dele? Ele entrou no mundo dos negócios devido a quê? A uma oportunidade? A uma necessidade? Na grande maioria das vezes, é necessidade. E ele acaba tocando seu negócio e se esquecendo de que todo o resultado é uma questão comportamental e emocional dele. A máquina chamada CNPJ, tem muitos que dizem o seguinte, né? CNPJ rico e CPF pobre. Eu posso dizer o seguinte, né? Os dois têm que ser ricos, né? A máquina chamada empresa CNPJ tem que ter riqueza patrimonial, de capital, de ativos. A riqueza do CPF, que é esse empresário que toca a empresa, que é a fonte inspiradora do negócio, esse cara tem que ter riqueza como sabedoria, como conhecimento, entendendo a si mesmo e depois entendendo o seu negócio. Como que eu me comporto perante a empresa? Eu fiquei 15 anos dedicado, estudando sobre o comportamento humano. Porque lá atrás como eu apanhei também, apanhei muito no sentido de empresa, de negócio. Minha primeira empresa foi muito mal, né? Depois em 2008, 2009, ali, passei por uma crise financeira, e eu fui entender o porquê que, mesmo a gente trabalhando 12, 18 horas por dia, a gente não consegue o resultado. Então, entenda-se o seguinte, né? Aqui, nós temos duas vias. Que uma via é a empresa, e outra via é o empresário. Qual o erro hoje? A consultoria, né, ou qualquer trabalho somente com base na empresa. Aqui o empresário. Então, empresa e empresário. Aqui nós temos uma fonte de todo o acontecimento, de tudo aquilo que reflete na empresa, é essa fonte. E a fonte é um cara ou uma mulher chamada empresário ou empresário. A Formentes, ela trabalha numa linha cruzada entre esses dois pontos, porque na nossa experiência, todas as vezes, eu vou contar um pouco da experiência, né? Todas as vezes que eu foquei, depois eu até posso mandar postar aqui, né? Mandar não, mas postar aqui uns vídeos de uns treinamentos que eu conduzi em 2000 e talvez 2012, 13, 14, numa parceria de negócio que a gente fez e eu atendi naquele tempo 80 e poucas empresas. E aí eu levava um sistema pronto, né? Eu acabei criando, que hoje inclusive também faz parte do método. Mas eu tinha um direcionamento, um método pronto para entregar para a empresa, na parte de finanças, de negócio, de estratégia, e a gente foi trabalhando, eram 6 meses, 1 ano de projeto, e a gente ia trabalhando todos, e a gente trabalhava um mês naquele projeto, e aí depois retornava lá, tipo 3 meses, 6 meses, e a empresa estava no mesmo. O que acontece? O que tem por trás dos bastidores, né? Se o consultor tem
tem entrega, tem as ferramentas, tem uma caixa de ferramenta. Ele vai lá e faz a entrega, instrui, forma as pessoas, e no final aquela empresa não vai bem. É por esse motivo que essa máquina chamada empresa, então a gente coloca ali como um carro, como um veículo. E o consultor tem a capacidade de fazer a manutenção e deixar esse carro em dia, para que ele comece a competir, um carro de competição. Mas se eu ajustar, desenhar um carro aqui, né? Vamos desenhar um carro. Eu sou muito bom de desenho, né? Mas se eu ajustar este carro, deixar ele mais veloz, deixar ele mais atualizado, colocar ferramentas melhores, indicadores, o que está faltando aqui ainda, né? Falta o piloto, e também falta depois o piloto aqui. Eu estou discutindo algo que eu vou ainda trazer, a gente vai discutir muito, sobre que o resultado dessa máquina também depende deste piloto. Então, esse escopo chamado empresa, máquina, eu preciso de um operador chamado piloto. Depois tem a estrutura hierárquica da empresa. Mas se eu não ajustar o piloto, essa máquina vai mal, porque eu vou ajustar tudo, depois esse piloto empresário vai acelerar e pode entrar numa curva muito acelerado, em alta velocidade, não soube conduzir os freios de uma forma, né? Então aqui a gente está falando sobre caixa, sobre finanças, sobre contratação, sobre estratégia de negócio. Então sempre você, empresário, olha o seguinte, a máquina é o meu carro, a empresa é meu carro. Agora, se eu não tiver um piloto adequado para tocar essa máquina, eu tenho um problema, porque, por vezes, eu posso ter um piloto com um nível de eficiência muito maior, mas o piloto tem um nível maior e o motor e a máquina é fraca, tipo, o potencial. Né? Botar um Fusquinha e uma Ferrari, né? Então você pilotar uma Ferrari é diferente de você pilotar um Fusca. Eu estou dando dois extremos aqui para ficar claro. Assim como se o cara é acostumado a pilotar uma Ferrari, e aí são o seguinte, né? Eu contratei o cara que tem um potencial gigante, a pessoa trabalhou em grandes corporações e vai trazer melhorias para o nosso negócio. É acostumado a pilotar a Ferrari e agora está pegando um Fusca. Então, se eu não tiver um sincronismo entre essas partes, nós vamos ter problemas estruturais no negócio de gestão. Mas, enfim, falado isso, o que eu quero que vocês foquem aqui nesta aula é que o seguinte: se você está direcionando minha letra não é das mais bonitas. Se você está direcionando somente uma enxurrada de material técnico, de software, de muitas coisas para gerar um certo resultado para sua empresa e não está se voltando a si mesmo, se observando, se conhecendo, eu posso dizer para você, pela experiência, que todo o resultado que a sua empresa não está tendo é um reflexo do seu comportamento, tanto emocional
como seu modo de agir emocional e comportamental perante os negócios. Agora, não é culpa sua, tá? Todos nós temos isso, não estou aqui para julgar, ao contrário, eu estou aqui para orientar, e é justamente isso. O que eu estou dizendo? Empresário. Se a gente ficar focando apenas em materiais técnicos, que é importante, de novo, eu tenho que ter uma boa máquina, um bom carro, preciso saber a capacidade, preciso saber os indicadores, tanto que um dos focos nosso é esse também, mas a gente precisa trabalhar numa linha cruzada entre a máquina e o operador, né? E esse operador pode ser o empresário, se ele está diretamente ligado com a empresa, que a grande maioria está, ou seja, ele está no dia a dia. Então, toda empresa é um reflexo dele. Eu fiquei 15 anos estudando esse negócio, mas não só estudando, aplicando, tá? Atividade prática. Unindo teoria com prática. Atendendo vários tipos de negócio, de segmentos. E já posso dizer para você que se a gente não ajustar o nosso modelo mental, porque a gente foi formado numa escola que não nos ensinou sobre empreendedorismo, eu vou repetir isso, talvez todos os vídeos. Ninguém nos ensinou sobre finanças, a gente ficou na escola quantos anos aprendendo sobre matemática, estatística, química, física, ciência, português, que são coisas assim, mas a gente não teve aula de empreendedorismo. Quando se fala em empreendedorismo, finanças, um calcanhar de Aquiles do mundo dos negócios hoje é não entender sobre finanças direcionada para o negócio, a educação financeira com cultura de investimento, transformar o seu negócio numa potência futura, que é isso que a gente traz aqui. O nosso método, ele tem uma lógica, né? Porque liderança, gestão, finanças, LGFX. Liderança com base em princípios, ou seja, eu preciso entender o fator humano, eu preciso entender as pessoas, eu preciso entender meus colaboradores, eu preciso entender o ambiente que eu estou e as pessoas que estão direcionadas. Gestão, aqui são dados, são processos, aqui é o ajuste da máquina. Finanças é o resultado. Todo mundo fala sobre gestão de negócio, a gente fala sobre gestão de resultado. E o X é a multiplicação desse negócio chamado empresa. É transformar o teu modelo de negócio, indiferente do tamanho, se você fatura 50, 100, 1 milhão, 3 milhões. Eu atendo empresas de vários segmentos. Se você é prestador de serviço, se você trabalha com venda, se é comércio ou se é indústria. Você precisa entender esses fatores. Isso aqui muda o jogo da empresa e muda o jogo do negócio. Quando você entende que liderança é igual a pessoas. As pessoas confundem achando que estão liderando trabalhando com gestão. Ah, eu sou gestor. Pode ser gestor, mas você não é líder. Liderança e gestão são duas coisas diferentes. A gestão trabalha com a gestão, ela é racional. A gestão, ela é com base em dados, estrutura. Gestão são engrenagens. Liderança são pessoas. Liderar é diferente de ser gestor. Não necessariamente porque você é gestor, você é um líder. Liderança é você entender a personalidade das pessoas, o comportamento, o modo, o jeito de cada ser. Porque o que as empresas erram hoje? Que são processos. Ok que toda empresa tem um processo a ser seguido, existe uma instrução, existe um escopo estratégico do negócio. Só que pessoas são variáveis. Eu preciso entender de pessoas. E a primeira pessoa que eu preciso entender sou eu mesmo. Como empresário, como empreendedor, como pessoa, como
Alguém que está por trás desse CNPJ. Alguém que precisa de sabedoria e conhecimento. Lembre-se, pessoa física precisa ser rica em conhecimento e sabedoria. O CNPJ precisa ser rico, sim, em bens materiais, em riqueza, em caixa, em ativos. E eu preciso transformar tudo isso aqui depois num ecossistema para que me dê estabilidade econômica financeira, para que eu, dentro desse ecossistema chamado empresa, eu consiga transformar de curto a médio a longo prazo. De curto a médio eu consigo organizar a gestão. De médio a longo eu transformo esse negócio num negócio de autossuficiência, para que essas 12, 18 horas que eu estou me dedicando hoje, tá? Para que me gere essas sementes que eu estou plantando hoje, a curto prazo, para que me gere bons frutos a longo prazo. Então é isso. Espero ter ajudado com essa aula. Já vou trazer mais uma outra em seguida, porque não falei quase nada, falei só um pedacinho ainda, né? Eu comecei trabalhando somente essas primeiras linhas aqui, então ficou tudo isso aqui ainda. E eu vou fazer mais umas 2, 3 aulas aí para entregar para vocês. Nos segue aqui na Formentes Consultoria, é importante, porque o meu trabalho é poder trazer um pouco do conhecimento daquilo que eu estou buscando todo dia, eu estou estudando, todo dia eu estou tocando um negócio, de forma muito humilde no sentido de entregar o que eu sei, mas aprender junto com empresas, negócios, contatos, e poder trazer para vocês um pouquinho daquilo que, por vezes, a gente acaba não tendo a experiência, né? Então, trazer para vocês de novo instruções, e um pouco de história e os bastidores do mundo dos negócios. Nos segue aqui, tamo junto. Valeu!